Mãe, se tem uma figura que é explorada a exaustão pelo cinema, é a figura da mãe e também a relação dela com os seus filhos. A gente tem aí relações mais problemáticas, mais difíceis, como é o caso de Mami. Tem também, por exemplo, relações meio perturbadoras, como precisamos falar sobre o Kevin. Tem lições de vida com mães, como Tudo Sobre Minha Mãe. Enfim, o cinema já falou de tudo quanto é tipo de relação que uma mãe pode ter com seu filho e continua falando. Mas e quando é justamente essa figura que falta? Quando é essa figura que é retirada da sua vida de uma forma abrupta? E principalmente, como lidar com isso quando você é apenas uma criança? Eu sou a Estela Vasco, eu sou editora do Cinemascope e hoje eu vim falar da obra-prima do cinema, Ponete. O filme de 1996 é dirigido pelo Jacques Doyon e estrelado pela Victoire Divisol. E é interessante começar já falando da Victoire porque ela tem apenas 4 anos na história e na vida real também. Aliás, quando ela começou a gravar o filme, ela tinha somente 3 anos e meio, ou seja, é surpreendente a capacidade, o talento dessa menina. Ela transmite emoções o tempo todo, ela realmente se entrega ali à personagem, você acredita que aquela criança tá sofrendo pela perda da sua mãe. A história é sobre a pequena Ponete, que com 4 anos perde a sua mãe num grave acidente e precisa ali lidar com essa questão da morte, da perda súbita. O pai dela, ele não consegue lidar muito bem com a perspectiva de criar a filha sozinho, então ele acaba mandando a Ponete para um colégio interno, o que piora tudo, porque a menina, longe ali da figura do pai, que era quem era mais próximo dela depois da mãe, ela fica bem perdida, ela não consegue aceitar, lidar com a morte, ela acaba ouvindo várias teorias de outras crianças sobre o que aconteceu com a mãe dela, então ela vai ficando cada vez mais deprimida. Então o longa, ele é basicamente sobre a Ponete tentando lidar com esse peso, com esse fardo e praticamente sozinha, porque os adultos da vida dela não estão ali pra ajudá-la. Inclusive, o nome do filme em português é Ponete à Espera de um Anjo, porque a Ponete, em boa parte do longa, ela ainda tem a expectativa, ela ainda tem esperança de que a mãe dela em algum momento vai reaparecer. Nisso é importante destacar a atuação da Victoire, que é surpreendente, ela realmente parece que tá sofrendo. E uma curiosidade é que a atriz, durante as gravações do filme, estava passando por um problema na sua vida familiar, os pais dela estavam se separando, a família dela tinha alguns problemas. Essa questão de tratar de assuntos complicados, complexos, sob o olhar de uma criança, ela é bastante recorrente no cinema. A gente tem, só para dar alguns exemplos, Os Incompreendidos, Pelos Olhos de Maisie, Onde Vivem os Monstros, Não Sou Eu Juro. Então você consegue achar uma gama de filmes que tratam e fazem essa abordagem, né? Tratam assuntos difíceis sob o olhar de uma criança. E com Ponete não é diferente. No DVD que tem alguns extras, e isso é bem bacana porque o diretor, ele explica como que foi a construção dessa história. Ele, para poder falar com veracidade sobre como as crianças interpretam e enxergam a morte, durante o casting para Ponete, ele entrevistou mais de 7.000 crianças e perguntou para elas como que elas enxergavam a morte, o que era a morte para elas. Pediu para essas crianças desenharem. E a partir do que as crianças desenharam, a partir do que as crianças narraram, ele construiu toda a história da Ponete, toda a história de como ela enxergaria a morte da mãe dela. Então o filme, ele é bem baseado numa visão infantil de verdade, não é uma história de como um adulto imagina que uma criança imagina. O legal do longa é que ele não fica só na questão da morte, ele também trabalha muito com religião, ele trabalha muito com essa questão do que acontece pós-morte. Ele não chega exatamente a ser um filme espiritualista, como por exemplo, tem um filme que tem uma história um pouquinho similar que chama Quando os Anjos Falam, que traz um pouco mais puxado pro lado espiritual. Não é o caso de Ponete. A gente vê como cada criança ali, pela sua base religiosa, explica pra Ponete o que pode ter acontecido com a mãe dela. Então tem criança que fala que a mãe dela foi enterrada num buraco e nunca mais vai poder sair dali, porque quando você vai pra um buraco você não sai. Tem criança que fala que Jesus ressuscitou, então a mãe dela pode ressuscitar. Tem criança que fala que, na verdade, a mãe dela
foi pro céu e mesmo Jesus tendo ressuscitado, a mãe dela não pode ressuscitar. Então começam vários posicionamentos religiosos que são contados pra Ponete e a gente consegue ver como que ela reproduz isso, como que ela absorve isso e como ela enxerga. Em 1997, ele ganhou o prêmio da crítica aqui na Mostra Internacional de São Paulo, ou seja, ele foi um filme que, apesar de hoje em dia a gente não ouvir falar tanto dele, repercutiu bastante na época que saiu. Foi pra vários festivais e foi muito aclamado, justamente pela sua simplicidade, que consegue ser comovente e abordar várias questões de uma maneira sutil e uma maneira fiel ao que a gente imagina, né? O filme, apesar dele ter um roteiro bem simples, uma história simples, ele é muito emocionante, traz alguns questionamentos, você fica pensando, às vezes no momento de luto a gente foca muito nos adultos, como os adultos estão se sentindo, e acaba esquecendo que as crianças também percebem, né? Elas também entendem de que forma isso impacta elas. O filme é um lançamento de obras-primas do cinema e traz também uma série de extras, como por exemplo uma entrevista com o diretor, onde ele fala como foi os bastidores, como foi a construção desse filme, como ele quase desistiu de gravar o filme porque ele não conseguia achar uma protagonista. Tem também uma entrevista com a própria Victoire 8 anos depois do filme. Tem também entrevistas com a diretora de fotografia, enfim, uma série de extras para você conhecer um pouco mais de como foi feito e também como é que foi esse processo de dirigir tantas crianças, já que boa parte do longa se passa dentro do internato onde a Ponete tá vivendo. E você, tem algum outro filme que é sobre a perspectiva de uma criança e que você acha válido compartilhar? Já conhecia a Ponete, já tinha assistido, passou numa sessão da tarde da vida que você conseguiu ver? Conta pra gente nos comentários e até a próxima. Tchau!